todos, sejam muito bem-vindos a mais um estudo do projeto Nos Passos de Emmanuel, do GEB, Grupo Espírita Eurípides Barçanufo de Itaúna. Nós estudamos a coleção Fonte Viva do Espírito Emmanuel pela psicografia de Francisco Cândido Xavier. Nós estamos no livro Vinha de Luz. Hoje nós vamos fazer o estudo do capítulo 152, intitulado Cuidados. Primeiro nós faremos a leitura e depois colocaremos alguns pontos de reflexão desse texto maravilhoso que Emmanuel nos traz. Capítulo 152, Cuidados. Não vos inquieteis, pois, pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. Jesus, em Mateus, capítulo 6, versículo 34. Os preguiçosos de todos os tempos nunca perderam o ensejo de interpretar falsamente as afirmativas evangélicas. A recomendação de Jesus referente à inquietude é daquelas que mais se prestaram aos argumentos dos discutidores ociosos. Depois de reportar-se o Cristo aos lírios do campo, não foram poucos os que reconheceram a si mesmos na condição de flores, quando não passam ainda de plantas espinhosas. Decididamente o lírio não fia nem tece consoante o ensinamento do Senhor, mas cumpre a vontade de Deus. Não solicita admiração alheia, floresce no jardim ou na terra inculta, dá seu perfume ao vento que passa, enfeita a alegria ou conforta a tristeza, é útil à doença e à saúde, não se revolta quando fenece o brilho que lhe é próprio ou quando mãos egoístas o separam do berço em que nasceu. Aceitaria o homem inerte o padrão do lírio em relação à existência na comunidade. Recomendou Jesus, não guarde a alma qualquer ânsia nociva relativamente à comida, ao vestuário ou às questões acessórias do campo material. Asseverou que o dia, constituindo a resultante de leis gerais do universo, atenderia a si próprio. Para o discípulo fiel, agasalhar-se e alimentar-se são verbos de fácil conjugação, e o dia representa oportunidade sublime de colaboração na obra do bem. Mas basear-se nessas realidades simples para afirmar que o homem deva marchar sem cuidado consigo seria menoscabar o esforço do Cristo, convertendo-lhe a plataforma salvadora em campanha de irresponsabilidade. O homem não pode nutrir a pretensão de retificar o mundo ou seus semelhantes de um dia para outro, atormentando-se em aflições descabidas, mas deve ter cuidado de si, melhorando-se, educando-se, iluminando-se sempre mais. Realmente a ave canta feliz, mas edifica a própria casa. A flor adorna-se tranquila, entretanto obedece aos desígnios do Eterno. O homem deve viver confiante, sempre atento, todavia, em engrandecer-se na sabedoria e no amor para a obra divina da perfeição. Emmanuel mais uma vez nos trazendo aqui, mais um texto belíssimo, abrindo aqui com uma passagem de Mateus também, que nos traz aí o Evangelho com os passos de Jesus, que nós podemos ter aí como uma cartilha, que nós podemos seguir em nossas vidas. E ele coloca, não vos inquieteis, pois, pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. Muitas vezes nós nos perdemos em inquietações com o porvir e deixamos muitas vezes de fazer o que é necessário no hoje. Deixamos muitas vezes de agir e tomar as atitudes necessárias para o que nós estamos vivendo no agora. E Jesus vem trazendo essa recomendação de nós termos esse cuidado, porque coloca na questão dos preguiçosos, o ocioso aí, ele coloca da questão de que nunca perderam o ensejo de interpretar falsamente as afirmações evangélicas, porque às vezes nós nos prendemos em poucas coisas e nos prendemos nessas simplificações do que é colocado no Evangelho como umas justificativas para facilitar a nossa vida aqui. Mas nós precisamos entender a amplitude das falas do Mestre para nossas vidas e aplicar isso na nossa vida, no nosso caminho, da melhor forma possível,
sempre buscando a qualidade do bem, levar o bem por onde nós passarmos, deixar isso por onde nós passarmos, colocar isso para as pessoas que tiverem, né, a passagem por nossas vidas. Um cuidado muito grande que é colocado aqui, que nós devemos ter uma atenção. Ele coloca que muitas vezes nós nos colocamos como as flores, né, como os lírios, quando na verdade muitas vezes nós somos os espinhos. É muito fácil a gente, né, se classificar sempre na qualidade maior, esquecendo das nossas dificuldades, das nossas mazelas. E a gente precisa ter esse olhar atento a nós mesmos. Todo o tempo aqui Jesus fala desse cuidado conosco, né? Nós precisamos entender que nós temos um processo evolutivo, né? Que nós almejamos cumprir e chegar a ele, mas para que a gente consiga cumprir esse processo evolutivo, para que a gente consiga realmente chegar nesse ponto evolutivo maior, a gente precisa entender que nós precisamos fazer o bem, mas sem esquecer de cuidar de nós, né? Então ele ainda coloca claramente aqui, né? Mas deve ter cuidado de si, melhorando-se, educando-se, iluminando-se sempre mais. A reforma íntima, você olhar para si mesmo, perguntar para si mesmo em que você pode melhorar, né? De que forma você pode melhorar, isso sem martírio, sem se machucar, né? Jesus em momento algum ele fala disso como uma tortura, né? Ele fala sempre num processo amoroso, ele fala sempre naquele processo do seu tempo, porque ele sempre coloca que cada um tem o seu tempo e ele respeita esse tempo de cada um. E a gente precisa entender isso, que nós temos o nosso tempo, esse tempo ele é respeitado e esse cuidado que nós devemos ter, ele também diz respeito a isso. Então, desde o momento que nós temos essa compreensão, a gente tem uma facilidade maior para lidar com essas nossas dificuldades, trabalhá-las dentro do nosso tempo. Às vezes a gente vem numa encarnação e pensa assim, eu tenho que nessa encarnação vencer toda a minha impaciência, toda a minha brutalidade, todo o meu egoísmo, todo o meu orgulho, e são muitas mazelas que às vezes a gente pensa que a gente vai conseguir vencer, quando na verdade às vezes você vai vir e trabalhar uma delas nesta encarnação e em outra você vai trabalhar outra, mas nós nos cobramos muito, por isso muitas vezes é dolorido, dói demais esse processo. Mas quando nós temos um olhar amoroso e entendemos que tudo tem o seu tempo, a gente começa a entender que neste momento eu vou trabalhar isso que está pesando mais em mim e no momento adequado eu vou trabalhar aquele outro. Então a gente começa a entender esse passo a passo. E aí a dor, né, já não é aquela tão sofrida, tão doída, e a gente vai trabalhando isso da melhor forma possível. E ele coloca aqui, né, que a ave canta feliz, mas ela edifica a própria casa. Então, a gente tem um processo, a gente tem uma vida, mas a gente não pode esquecer, né, que tem um interior a ser cuidado também. Então, a gente precisa sempre pensar e avaliar e olhar para si, nunca esquecer de nós mesmos. A flor adorna-se tranquila, entretanto, obedece aos desígnios do Eterno. Então, a gente tem sim que sempre, né, jamais esquecer dos desígnios do Mestre, dos ensinos que a gente tem, jamais esquecer da nossa ligação com Deus e saber que nas nossas maiores dores, nas nossas maiores necessidades, Ele sempre está conosco também. O homem deve viver confiante, sempre atento, todavia, engrandecer-se na sabedoria e no amor para a obra divina da perfeição. Então, a gente tem sim, né, que estar sempre nessa confiança que a gente vai alcançar esse patamar evolutivo de chegar ao Mestre, né? De um dia também sermos, né, um espírito evoluído, porque esse, né, é o objetivo de todos nós. Nós
precisamos sim ser confiantes que nós chegaremos lá. E aqui está, sempre atento em engrandecer-se na sabedoria. A gente sempre deve buscar saber cada vez mais, conhecer cada vez mais. Quanto mais nós conhecemos, mais nós temos essa facilidade também de olhar para nós e entender melhor a nós mesmos, e no amor para a obra divina da perfeição. O amor é tudo. Então, esse olhar amoroso sempre, esse olhar amoroso que o Mestre sempre tem para nós, nós também devemos ter para nós mesmos e para os outros. E ficar atento a essa fala de Jesus que está em Mateus 6, capítulo 6, versículo 34. Não vos inquieteis, pois, pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. Não fique inquieto, porque tudo a seu tempo. E cada coisa acontece da forma que tem que ser, no momento que tem que ser. Não percamos a nossa fé, tenhamos a fé sempre com a nossa ação no amor, sempre confiando que Deus olha por nós, Deus é bom o tempo todo, e Jesus sempre também cuidando de cada um de nós, e a gente sabendo que estamos cuidando com amor e olhando também para nós com amor, a gente chega naquele lugar que a gente almeja tanto, né? Que é cada vez mais próximo do Mestre, cada vez mais próximo de Deus e cuidando cada vez mais do nosso próximo, de nós mesmos. Até a próxima!